no ano passado que vem se reforçando. O Galo forte vingador, Sim. que já era forte, chegou, por exemplo, Gustavo Scarpa, o Palmeiras de tanta gente, o Internacional, que daqui a pouco vai ser assunto também. Vamos falar do Colorado, que tá fortíssimo, hein? Como time e como elenco. Mas o Flamengo é um absurdo. Já era um absurdo positivamente. Aí chega De La Cruz, aí agora chega Léo Ortiz. Dá uma olhada como poderia ser, então, ou como poderá ser, o time reserva do Flamengo. Chegou o Vinha. Matias Vinha. Ele veio. Quem disse que não professor? vinha? Quem disse que não vinha? Olha aí, ó. Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e Matias Vinha. Alan, Igor Jesus. Bom jogador, Igor Jesus, hein? Né? Jovem com personalidade. Gerson, tomara que se recupere bem e o quanto antes. Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. Luiz Araújo, nesse momento, é titular, não é? Então, ali É. eu fico, por exemplo, Não é o reserva, De La Luiz Cruz está Araújo. jogando no lugar do Gerson. Isso. Mas quando o Gerson estava jogando, ele entrou no lugar do Luiz Araújo. Exato. Então ali, ou o Gerson ou o Luiz Araújo. Um dos dois pode ir para um time teoricamente titular do Flamengo. Esse Acho time que o Gerson. brigaria por títulos? Sim, é um time muito forte. Agora, também considero que Matias Vinha e Léo Ortiz serão titulares. Olha. Serão titulares. Ayrton O Lucas, Vinha já calma. chegou. É isso, porque tem um Ayrton Lucas que é um excelente, até convocado para a seleção brasileira, excelente lateral. Mas ele, com o tempo, ele chegou nessa mesma questão que nós debatíamos agora há pouco. Tem um jogador lá na função, o Tite vai aos poucos soltando, mas acho que ele virá a ser titular. Assim como o Léo Ortiz será também. Tá, tudo bem, mas aí você bota o Ayrton Lucas de reserva, tem que ficar bom do mesmo jeito. Mas bota um outro zagueiro aí, É muito indiscutível. bom. O time é muito bom de novo. E eu acho que, no final das contas, isso não vai acontecer, mas eu já defendi aqui várias vezes que o Flamengo usasse um time para cada competição, né? Você acha que não vai acontecer? O Tite não sinaliza que fará isso, mas esperemos, né? Elenco para isso tem. Embora algumas posições discutíveis até no time principal, né? A lateral direita acho que é uma delas. E o próprio gol. O gol, não sei, o Rossi não me empolga tanto. E mesmo esse time em reserva com o Matheus Cunha... É que aí você passa Eu gosto a muito do exigir- Matheus Cunha, acho um excelente goleiro. Também acho. Você passa a Excelente exigir goleiro. um time reserva também no mesmo nível, em 11 posições, aí é o time dos sonhos, né? Mas brigaria por títulos, inclusive, com o time titular do Flamengo, né? Hipoteticamente, se fosse um time para concorrer com o Flamengo, os grandes Porque concorrentes... tem bons reservas para todas as posições. É. Ou dois bons jogadores, vamos dizer assim, dois bons maioria jogadores das para posições. praticamente todas as posições. Eu acho que a lateral direita ainda é meio mais discutível, mas, poxa, perto das outras 10 posições em que você tem opção, isso daí... Fale, Prats, fale sobre esse time reserva, sobre esse elenco do Flamengo. Que maravilha, hein, Tite? Poxa vida, hein? Nem sei se você esperava essa fartura toda. O que você está pedindo, estão contratando. Nessa altura da vida... Poxa vida, 2 Copas do Mundo. Ele já aí teve ficou isso, né? lá. Ele tá acostumado, ele tinha a Já seleção teve. brasileira na mão. É verdade. Realmente é uma fartura que ninguém tem. É o melhor elenco da América do Sul. São jogadores de altíssimo nível, jogadores que são titulares em seleções sul-americanas. Alguns que não são titulares, mas poderiam ser. Alguns que talvez não estejam hoje na seleção brasileira, mas poderão estar a curto prazo. É realmente um leque de opção que ninguém tem. Ninguém tem no Brasil, ninguém tem na América do Sul. Isso não garante título, obviamente. O que garante título vai ser um trabalho bem feito. Esses jogadores que têm condição de jogar muito, que eles consigam jogar muito. Mas o Tite sabe que tem uma condição, uma chance aí de dar a volta olímpica, grandes voltas olímpicas, que pouca gente tem. E certamente isso também o convenceu a acertar com o Flamengo. A diretoria tem lhe dado um respaldo muito grande para atender às exigências dele. Às vezes, até quando o Flamengo não consegue um negócio logo de cara ou rapidamente, há uma insistência para que esses jogadores que o Tite pediu sejam contratados, né? Até nem sei se às vezes tem um plano B, um plano C, um plano D. Há uma insistência para isso. De La Cruz pediu, chegou. Vinha pediu, chegou. Léo Ortiz pediu, negociou, chegou. Vai reclamar do quê? Tem nada do que reclamar. Tem que agora fazer um trabalho bom e ele tem condição disso. Assim como o Tchatcho Kudê, vai reclamar do quê? Já tinha um timaço do Inter na mão, chegou perto da final, ainda tá recebendo vários mas reforços. O Internacional vai ser assunto daqui a pouco aqui, no F360, viu, senhor Prats? Deu o que falar até a noite isso aí lá no nosso grupo, hein? Eu me retirei do grupo. Bom que- Faz de esportes, a gente coloca aí, então, o time reserva do Flamengo para a temporada 2024. Mas veja esse time reserva, até um desaforo a gente colocar como reserva. O técnico é o Tite, né? Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e o Vinha, Alan, Igor Jesus, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol.
sério, olhando para esse time, André Kfouri, é realmente muito difícil a gente pensar em um time de uma qualidade dessa sendo o time reserva. É claro que tem muitos jogadores aí que serão titulares, né? A gente tem o Vinha, o Léo Ortiz, são jogadores que podem ser titulares, o Bruno Henrique e o próprio Gabigol. Mas isso faz com que o abismo entre o elenco do Flamengo e os outros times fique ainda maior e também a pressão para grandes coisas, né? Em relação a algumas equipes, não é um abismo, né? O Flamengo é claramente o clube que tem o elenco de jogadores de mais alto nível, tecnicamente falando, pensando no potencial deles. Mas jogam 11, mais os 5 que são os substitutos, quando o treinador faz essas substituições. O Flamengo tem condições hoje de mexer muito no seu time de uma rodada para outra, de um campeonato para outro, sem que o teto técnico do time que começa seja muito diferente em relação ao que começou o jogo anterior. Aí depende muito de como os jogadores se entendem, aqueles que atuam mais vezes em nível de competição alto, aquilo que eles podem fazer juntos, as interações que são preferências que muitas vezes a gente só descobre ao longo do ano. Mas o Flamengo, em termos de possibilidades para o Tite, esse time aí, que teoricamente é o time B, que não dá para chamar de time reserva, é um time que seria A mais, né, ou 3As, em muitas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Não todas. Tem clubes que podem fazer frente ao Flamengo, em campo a coisa se dá de uma maneira bem diferente do que no papel, mas uma diretoria, o que ela pode fazer é entregar para a sua comissão técnica as condições para que, a cada vez que aquele time entre em campo, ele esteja muito bem representado, e é o que o Flamengo tem já há algum tempo, mas certamente agora, nas mãos do Tite. Bira, a gente sabe, como disse o André, que não é o papel que entra em campo, joga e resolve. Ano passado, inclusive, o Flamengo já tinha um grande elenco e não foi campeão de nada. Mas nessa discussão de qualidade no elenco AAA, do triplo A do André, aumentou a diferença do ponto de vista de elenco em relação, e não só o Brasil, a América do Sul, o Flamengo ali na primeira posição? Aumentou em relação ao elenco, aumentou. Se isso vai a campo, se isso na hora do confronto direto, se de repente outros clubes encontram uma forma de encaixar jogos contra o Flamengo e conseguem sistematicamente superar o Flamengo, a gente pode até ver se isso acontece ou não. Mas em relação a elenco em si, aumentou. E se aumentou o abismo em relação ao resto do Brasil, aumentou mais ainda em relação ao resto da América do Sul. Porque eu acho que o melhor time sul-americano fora do Brasil está abaixo de vários clubes brasileiros. Talvez o River Plate eu consideraria. O River Plate está abaixo de não só do Flamengo, mas de vários clubes brasileiros em relação à qualidade de elenco. Agora, como esse time vai ser montado, se vai jogar, se o Tite aproveitará ao máximo o potencial desse elenco, conseguirá, por exemplo, rodar o elenco de uma forma que todos os jogadores se sintam satisfeitos nessa condição, porque esse é um problema no Brasil de elencos muito grandes, jogadores às vezes ficam inquietos ali, mas o Flamengo no elenco realmente é muito bom. E se a gente for fazer uma lista de times que são capazes de encarar o Flamengo, o time B do Flamengo, que a gente viu na tela aí, seria um dos times capazes de fazer um grande brasileiro ali contra o próprio time A do Flamengo, porque realmente é um time muito bom, com jogadores em posições que se complementam. Então, às vezes você pega time reserva, daí assim, como não é pensado para botar em campo, é muito atacante ou muito volante, não. Esse daí é um time reserva mesmo, assim, todas as posições, dá para jogar esse time. Dá para jogar. Dá para jogar muito, imagina. Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha, Alan, Igor Jesus, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Queria que você fizesse essa comparação também com a América do Sul, André Kfouri, e da pressão que isso pode também levar para esse Flamengo. O Flamengo já tinha o principal elenco do futebol sul-americano, mesmo durante o ano de 2023, em que nada aconteceu conforme o planejado, esperado, né, em termos de conquistas para o Flamengo num ano em que havia tanta coisa a ganhar, especialmente na primeira parte da temporada. Não foi o que aconteceu. Agora eu acho o elenco melhor, consequentemente, o time que o Tite escolher para cada jogo importante é potencialmente melhor do que era o Flamengo em 2023. Isso para mim está bastante claro. E a coisa de a fila andar, né, os jogadores do núcleo de 2019 gradativamente irem deixando o cenário, né, talvez tenha até se prolongado esse processo, mas eu acho que é normal quando se tem conquista, quando se tem jogadores que prestam serviços tão bons ao clube. Agora,
pode estar começando. Eu não posso garantir que é uma nova era de muitas conquistas em sequência, mas um período em que o Flamengo indiscutivelmente será protagonista em todas as competições nas quais ele estiver. E isso é resultado de um clube que se acertou em relação à sua parte administrativa, orçamentária, e já há algumas temporadas em sequência pode utilizar muito dessa receita para colocar em campo o melhor time que o Flamengo pode conseguir, para contratar o melhor técnico que o Flamengo pode trazer. Isso está acontecendo ano após ano, mas vejam todos como o futebol é essa coisa incontrolável, né? Por mais que se tente. O ano passado, você está aí o ano passado, não faz muito tempo que terminou o ano passado. E o Flamengo não teve uma temporada de acordo com o que a gente imaginava que teria, de acordo com o que poderia ter. Na América do Sul, eu estou de pleno acordo com o Biratã. O River Plate é o time que mais se aproxima e mesmo assim a distância é grande, não só do Flamengo, como dos outros demais principais times de futebol aqui no Brasil. Estão todos acima do River Plate. Não estou falando em história, nada, estou falando do momento, aquilo que eles podem fazer em campo hoje. Bira, eu acho que esse ponto que a Marcela trouxe da pressão é interessante. 2 pontos. Tem a pressão da aura rubro-negra, torcida, Rio de Janeiro inteiro e tudo, Brasil inteiro, né? Quando o Flamengo joga, inclusive, em outras praças. E o sangue nos olhos dos adversários, porque isso é uma questão. Essa coisa do elenco, quando o Palmeiras ganha, quando o Galo ganha, quando o São Paulo na Copa do Brasil, cadê o elenco? E tal. Isso é uma coisa que entra no debate. Como é que você vê isso? Mas especialmente a questão da pressão. Bom, a pressão o Flamengo vai ter, até porque no ano passado não venceu nada. Então, vai estar desafiado a ganhar tudo. Já começou com a Taça Guanabara, né? Mas o torcedor do Flamengo imagina que seja possível ganhar realmente tudo. Né? Não é assim, um jeito de falar, não é realmente tudo. E a Taça Guanabara até fazia parte disso e já ganhou. Né? Então, acho que o Flamengo vai um pouco com essa missão. E até por isso eu acho que vai ser o time mais observado da América do Sul, claro. De longe. Claro. Porque todo mundo vai ficar de olho, todo mundo que está na Libertadores já está de olho nesse Flamengo do Tite, porque já vê no Flamengo o grande, não o grande favorito, porque parece que está muito acima do Palmeiras, por exemplo, e não vejo assim. Mas é um dos grandes times a se vencer. Então o Flamengo vai ser muito observado, cria toda uma pressão, até porque o Flamengo ganhou tudo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores em 22, mas em 23 foi muito mal e agora está investindo mais ainda pesado para isso, com jogadores que não tiverem algumas dessas conquistas, cada vez mais com jogador novo, jogadores de 19, por exemplo, cada vez são menos numerosos nesse elenco, então são jogadores que alguns não ganharam, e se não ganharem, serão cobrados por isso. Eles não, Gabigol, Bruno Henrique, esses jogadores, Arrascaeta, esses jogadores têm um lastro com a torcida. Outros não tem tanto. Então, eles vão ter que entregar, vai ter uma pressão forte por isso. Agora, jogo de mata-mata, por exemplo, eu imagino que contra um Palmeiras, contra o Inter, contra o Inter no mata-mata só se for em Copa do Brasil, né? Mas contra um Atlético... Se o Flamengo for para o Sul-Americano, eu acho improvável isso. É bem provável isso. Mas pode acontecer, de fato. Então, eu acho que todo o time vai tentar buscar um jeito de encaixar o jogo contra o Flamengo e descobrir como se joga contra esse time. Caso o Flamengo deslanche. É que o Flamengo ainda não deslanchou também. Né? A gente ainda está vendo esse Flamengo se montar. Mas se o Flamengo deslanchar, vai ser que nem tantos outros times que tinham essa aura de dominante. Todo mundo vai querer aprender qual que é o jeito certo de se enfrentar esse time. A gente também nem sabe como é, né? Com grandes adversários também. Esse Flamengo tem os clássicos, logicamente. Mas algo me diz que será um time a ser batido em 2024. Mais uma temporada, mas eu acho que não é só 2024 não, tá? A gente olha para esse Flamengo e começa a olhar nos próximos anos o que ele promete. Vamos seguir isso. O Léo Ortiz usou ali o termo operação, deu tudo certo. Poderia chamar também, lembrando o nosso amigo Rafael Prats, que é um grande noveleiro, acabou a novela, Léo Ortiz. Certo, Rafael Prats? Certo. Acabou a novela. E conversando com o amigo Eugênio Leal, ele me disse que o Léo Ortiz será o camisa 10 da zaga. Você concorda? Calma. O Léo Ortiz tem muita qualidade com a bola, porque ele tem uma saída de jogo muito rara, ainda mais para zagueiro. Isso realmente chama muito a atenção, porque ele joga muita qualidade técnica para jogar, lança muito bem, passa muito bem. Ele não é um grande protetor de área, não é um jogador de muita imposição física, agora ele compensa com a parte técnica que ele tem. Realmente, tecnicamente, ele é um jogador muito bom. Para o Red Bull Bragantino é uma perda considerável, ainda mais porque perde um jogador aí nas portas de jogar uma terceira fase de Libertadores da América. O Flamengo faz uma contratação de um jogador que tem muito recurso para jogar. Eu acho que talvez possa faltar em algum momento
se tiver um corpo a corpo com um atacante um pouco mais forte, um biotipo de jogador que proteja um pouco mais a bola, ele pode ter alguma dificuldade. Mas que o Flamengo contrata bem, ele tem condição de jogar no time do Flamengo, tem. Tem quem faça isso lá do lado dele? Quem? Não tem prática. Quem? O outro, Léo. Ah, o Léo Pereira. Pereira. Tem o Fabrício Bruno, com quem ele já jogou. Jogou muito tempo no Red Bull Bragantino. Muito importante pro Prates, então. Ele chega como titular? se você Não, acha? acho que ele vai brigar por posição. A curto prazo vai brigar por posição. Acho que ele pode ganhar vaga com o passar do tempo. Ele vai brigar, mas por pouco tempo, eu acho. Você acha? Acho que o time pede alguém como ele, nas ideias do Tite. Tem um zagueiro construtor como ele é, né? Um zagueiro que saiba jogar. O Léo Ortiz é um pouco o contrário, prof. Fala aqui muito jogador que ajuda sem a bola. Ele é muito bom com a bola. Com a bola, exatamente. Isso lembra meu avô. Meu avô era de um tempo que o futebol tinha o que eles chamavam de parelha de back, né? Só dois atrás. É? Parelha de back. Exatamente. Parelha de Beck? Parelha de back. Era o goleiro, dois atrás, a linha média e o ataque com 5, né? Seja o que Deus quiser. E o meu avô falava muito em termos de back de avanço e back de espera. Ele é back de avanço. Ele sai. Back de espera vai ser outro. Back de espera, no conceito antigo, o Flamengo já tinha vários no elenco. Isso não é um problema. E mesmo o tal do zagueiro que sai jogando é um diferencial em relação a adversários. Quantos times no Brasil podem contar com um jogador assim? O Fernando Diniz gosta no Fluminense de ter os zagueiros que saem, os zagueiros que, na verdade, do Fluminense nem zagueiros são volantes de E alguns origem. nem têm qualidade que, por exemplo, o Léo Ortiz tem com a bola, né, prof? O Thiago Santos no Fluminense é alguém que foi adaptado ali pelo Fernando Diniz, muito pela urgência também, né? Mas o Felipe Melo é isso, é o cara da saída do passe Mas tem longo, muito mais do imposição passe física certo. que o Ortiz. Isso sim. Consegue ter, Você tá ter mais preocupado força. com essa coisa da imposição física? O galera do Morumbi fez um gol no Léo Ortiz, que ele se desmanchou na jogada. A galera protegeu, virou o corpo, ele foi na jogada e caiu. Ele não é um jogador de muita imposição física. Ele compensa com outros recursos, viu, Eugênio? Peraí, Você ele calma marca aí, Eugênio. bem ou não marca bem? Marca razoável. O Ortiz chega para ser titular do Flamengo. E essa preocupação do Prates, ela é mitigada no Flamengo. Por quê? Pelo estilo de jogo do Tite. O time do Flamengo hoje é um time seguro defensivamente, que não deixa os zagueiros expostos. Isso ajuda muito. Tem muita recomposição, o time sabe se compactar, baixar a linha para trabalhar. Então não é um time mais que como o ano passado, seja com o Sampaoli ou com o Vitor Pereira, era um time que se despreocupava da defesa. Ah, eu quero jogar no ataque. Não importa quando perder a bola o que vai acontecer lá atrás. Era basicamente isso. Agora não. O Tite, quando ele chega, e ele já falou isso várias vezes, né? Ele procura o equilíbrio. Então é o time sem a bola que vai se posicionar para marcar, para proteger a sua defesa. Os zagueiros do Flamengo esse ano ficarão muito menos expostos do que ficavam no passado. E aí, diante disso, tem menos impacto essa questão que o Prates traz aqui, na leitura dele. O Ortiz, no corpo a corpo, com o centroavante mais forte, pode ter dificuldade. O benefício que ele traz é o contrário, é quando o Flamengo tem que construir o jogo. Hoje no futebol cada vez mais funciona dessa forma, Abel. A bola fica muito tempo nos pés dos zagueiros, porque o time adversário baixa, ainda mais contra um Flamengo, que é um time muito forte, mundo vai poderoso. baixar as linhas. Todo mundo, você vai pegar Todo mundo vai jogar quase lá atrás, todos com os 10 times. atrás e um recuado. É isso. Quase todo mundo. E aí, o centroavante toca na bola 2, 3 vezes durante o jogo. O meia toca na bola 5, 6 vezes durante o jogo. O volante vai tocar na bola 10 a 15 vezes. O zagueiro toca 80 vezes na bola. A bola gira o tempo inteiro no pé do zagueiro. Você precisa ter uma saída de bola de qualidade e até a manutenção da bola lá atrás com qualidade. Quando o adversário eventualmente vier subir a marcação para tentar dificultar essa saída de jogo lá atrás, você tem que ter jogadores com a qualidade para sair de uma marcação, para conseguir um passe diferenciado. E foi isso que o Flamengo buscou ao contratar o Léo Ortiz, por isso a insistência do Tite. Então eu discordo do Prates, eu acho que ele chega para ser titular do Flamengo, talvez demande um tempinho mínimo de adaptação ao elenco, ao time, às ideias ali do Tite, né? Não tem o entrosamento que é necessário sempre, mas ele chega para ser um jogador mais conservador nisso aí. de comando ali na Quem defesa. tá jogando bem, já tá há um tempo, normalmente tem a sua vez, né? O Tite costuma pensar assim Mas, na carreira. mas ele vem com o tempo para assumir essa condição, porque foi uma busca intensa do Flamengo. O Flamengo insistiu muito para que ele viesse. Não foi assim, não, tá difícil, não. Ele foi, aí voltou atrás, daqui a pouco E começou o Red de Bull novo. Bragantino vendeu bem. É um jogador de 28 anos, é um zagueiro que tem muita qualidade, como a gente está falando aqui. Já foi convocado pela seleção brasileira pelo Tite, né, que eu acho que o conhece muito desse encontro que ele teve na seleção brasileira. Agora, o Bragantino, um jogador que fez quase 200 jogos pelo Bragantino, 198 jogos, teve identificação com o clube, com a cidade. E se ele atingir o número de jogos, né, previsto em contrato,
O Bragantino pode receber 8,5 milhões de euros por um zagueiro de 28 anos. Bom para Tá todo bem mundo. vendido. E alguém fora ali da faixa de venda do Bragantino, porque normalmente o Bragantino traz jovens para vender ainda jovens. Né? O time do Bragantino é só você ver, são jogadores de uma idade, até quando chegam no Bragantino, relativamente baixa, todos com passagem de time grande. O Bragantino é isso, é um negócio. Sim, clube empresa, né? Um clube empresa, né? Então foi bom para todo mundo, foi bom para ele que queria vir desde o começo. Eu não chamaria de novela, eu chamaria de minissérie em várias temporadas. Agora tem isso, Tá né? moderno, né? É, primeira temporada, segunda temporada, perfeito, O prof. professor tá muito lá no Star Plus. Teve momentos assim, da primeira temporada, Não foi? acabou a primeira temporada, Aí demorou não. um pouco ver a segunda. E aí você demorou fazia- um pouco ver a E terceira. nesse caso você fazia a pergunta assim, será que vai ter outra temporada? É isso. Porque E teve, a gente até- pensava que de repente ele não vinha, né? Até que no final a história se fechou, né? Uma minissérie. E você sabe que o Prats lembrou da idade? Até o Jorge Jesus cover tava ali. Tava também. Ele Tava. continua, né? Tá em É uma todas, figura. tá em todas. Tem o Gabigol cover, Jorge Jesus cover. 28 anos, eu confesso que eu não me lembrava e fui checar aqui se ele tinha passado em algum lugar, se ele tinha jogado fora do país. Não jogou. Não. Ele foi revelado pela base Internacional? internacional. É, começou no Inter. Foi formado no Inter. Internacional Esporte, em 2018, emprestado. Aí depois já foi pro Red Bull Bragantino. E agora Flamengo. É. E ele tem, né, de família, né? O pai dele foi um grande jogador de Grande futsal. jogador, craque. O Ortiz. O Ortiz. Então ele tem. Tem acho que- pedigree. É, o jogador. O futsal você sabe que tem que ter habilidade, né? Ele jogou um pouco do Internacional quando o Inter esteve na Série B. E me parece que o Internacional, quando ele aparece, quando ele surge no profissional, ele chega ao profissional, o Inter teve uma avaliação ali que ele não era um jogador que estava tão pronto, o Inter precisava de um outro perfil de jogador, ele acabou não ficando muito no Inter no profissional. O professor usou alguns termos, back de espera, E back, back de avanço. back de avanço. É isso. Na minha época, também que eu jogava bola na rua, também a gente falava muito back de fazenda. Aí... Que não é o caso de nenhum desses. Esse do é o que Flamengo. dá chutão. Back de fazenda é aquele que a bola chega Eu gosto. e o cara dá um bicão. Eu gosto. Ele não tem muito recurso. Antigamente tinha uma máxima- Não é o caso de Léo Pereira, de Fabrício Bruno e muito menos de Léo Ortiz. Não temos back. Mas Uma você lembra máxima do back de antigamente que fazenda? você tinha que Eu ter gosto. o zagueiro butinudo É o back de fazenda. e tinha que ter o clássico do lado, para ter um equilíbrio. Exato. É um que vai para pegar e o outro que ali fica na sobra e tal, sai jogando melhor. Mas isso passou no futebol, né? Hoje, cada vez mais, até o goleiro tem que saber jogar. Cada vez mais se exige no futebol moderno, internacional, que o goleiro jogue muito com os pés. O zagueiro também passa a ser um jogador importante para construir jogada. Tem menos espaço hoje para o zagueiro, que é só o butinudo, que só dá bico para frente. Esse Mas aí- essa sua avaliação é importante, porque se o Léo Ortiz chega ao Flamengo em administrações anteriores à do Tite, ele correria um risco muito sério pelas características que o Prates colocou. Uma defesa sempre criticada, estourava tudo na defesa, porque o time não jogava como um organismo, estourava tudo nos zagueiros. O próprio Léo Pereira, que hoje está muito bem no Flamengo, sofreu ali, é uma redenção, né? Porque tudo era em cima do Léo Pereira, como era antes do Gustavo Henrique, como era de todo zagueiro que passou no Flamengo, né? Então ele é O beneficiado. Léo Pereira cresceu no Flamengo no período do Dorival Júnior. Foi. Pois é. Porque o time ali estava mais organizado. Vê como é importante o trabalho do técnico, a cabeça do técnico, né? Tá aí, galera, pessoal. Maicon diz não ao Flamengo e fica no Corinthians. Fala torcedor do Mais Que. Deixa seu like e inscreva-se no canal. Embora o Flamengo tenha demonstrado interesse, Maicon permanecerá no Corinthians. Depois de uma reunião realizada na tarde de terça-feira, 5, com seus empresários e dirigentes do Timão, o meio-campista decidiu rejeitar a oferta do rubro-negro e continuará na capital paulista até o final de 2024, no mínimo. As informações foram divulgadas pela jornalista Joana de Assis, do Sport TV e do G. O Flamengo tinha o interesse em adquirir Maicon em uma transferência definitiva e chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que detém os direitos econômicos do jogador brasileiro. Foi proposto um contrato de 4 anos ao atleta, que optou por permanecer no Corinthians. Contudo, o rubro-negro continua receptivo ao volante, deixando as portas abertas para futuras negociações. Por sua vez, o Corinthians se comprometeu a quitar a dívida milionária de 11 meses de direitos de imagem atrasados que tem com o jogador. Maicon, embora pudesse recorrer à justiça para buscar a rescisão do contrato e procurar outro clube, optou por buscar um acordo amigável com o clube, evitando vias legais. Além disso, outros 2 aspectos foram determinantes na decisão. O jogador e seus empresários não consideraram o cenário no Flamengo favorável e optaram por continuar no clube paulista, que vive um bom momento. Além disso, a adaptação de sua família ao Rio de Janeiro e a mudança de São Paulo influenciaram a escolha de Maicon em recusar a proposta do rubro-negro. O volante de 26 anos foi lançado pelo Corinthians em 2016 e transferido para o Shakhtar em 2018.
Desde 2022, ele está emprestado de volta ao Timão, enfrentando uma série de lesões consecutivas durante esse período. Apesar disso, seu empréstimo foi renovado. Em 2023, ele disputou 57 jogos e marcou 3 gols. Na presente temporada, Maicon já participou de 11 partidas, marcando 2 gols e fornecendo 2 assistências. Deixe seu like e compartilhe sua opinião.